Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa terça-feira, dia 27 de outubro, exatamente às 9h20 da manhã, nós estamos dando início a mais um estudo dos grandes personagens da Bíblia. Hoje o personagem que nós iremos começar a estudar será Sansão, que foi também um dos juízes de Israel. Mas, amado irmão, amada irmã, antes de nós entrarmos no estudo, eu quero deixar para você um breve devocional que está no livro, a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, verso 24, onde diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Carregando ele mesmo, amados. Vejam bem, Jesus, em sua via dolorosa, ali naquele momento, estava sofrendo pelos nossos pecados, ou seja, pelo pecado de toda a humanidade. Se fez pecado para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos agora acesso à presença de Deus. Pois sem este sacrifício, nenhum de nós teríamos acesso gratuito à presença do eterno Deus. Veja o que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Madeiro era ali, meu irmão, o peso da cruz. Os nossos pecados, ele carregava sobre ele, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, nós fomos sarados. É como está em Isaías capítulo 53, que fala também disso, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cada passo que Jesus dava ali na via dolorosa, ele andava carregando ali em seus ombros um madeiro, que era muito pesado. Jesus, irmão, cada passo que ele dava estava nos garantindo vida, estava nos garantindo libertação dos nossos pecados. Vivamos agora uma vida digna aos olhos de Deus, que nós não venhamos a nos sujeitar novamente a uma vida de pecado, mas a uma vida de total liberdade, de verdade e adoração ao Deus verdadeiro, Deus único, um Deus que realmente amou o mundo de uma maneira maravilhosa. E enviou seu Filho para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Aqui quem vos fala, pastor Júlio Stoduto, pastor da Igreja do Nazareno, Barra Sul, em Volta Redonda. Amém? Irmãos, então assim nós daremos início ao nosso estudo. Nós hoje vamos falar de Sansão, que também foi um dos juízes de Israel. Porém, Sansão, irmãos, ele foi um herói fraco. Por que Sansão foi um herói fraco? Foi um herói fraco porque ele se vendeu. Foi um herói fraco porque não obedeceu o que Deus havia mandado. Foi um herói fraco que andou segundo o seu próprio coração. E nós vamos aprender com as lições da vida deste homem, que foi um homem de Deus, mas que Deus usou naquele período dos livros de Juízes. O texto da lição está em Juízes 13. É sempre bom nós lermos o texto da lição, para que nós não venhamos a ficar perdidos no espaço, para entender a história por trás da história. Muito importante isso,
para que não fique palavras lançadas ao ar, né? Então nós vamos ler. Os filhos de Israel, Juízes 13, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. Um menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não perguntei de onde ele vinha. E ele não me disse como se chamava, porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. E a mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido, e ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher quando encontrou o homem. E lhe perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirão as palavras que você falou? Qual será o modo de viver do menino em seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-la a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. E ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. E nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedá,
entre Zorá e Estaol. Então aqui fala um pouco da história da família de Sansão, seus pais. Aqui o preparo para a vinda de Sansão, como deveria ser o proceder da vida da mãe, as recomendações que o próprio Deus, manifestado através de um anjo ali, ele fala para ele as instruções como o menino deveria ser criado. Enquanto estava no ventre materno, a mãe deveria se abster de tudo. Irmãos, então foi uma preparação realmente, porque ele seria um dos libertadores de Israel. E ele teria nele, irmãos, algo que os outros juízes não tiveram. Ele tinha a força do Senhor nele. O Espírito do Senhor habitava em Sansão o tempo todo, dando-lhe força sobre-humana. Vamos dizer aqui que Sansão foi um super-herói real. Não é como as histórias de quadrinhos. Realmente Sansão tinha força sobre-humana, que não vinha dele. A força não estava em seus cabelos. A força não estava provavelmente em sua forma física, mas a força vinha do próprio Deus, emanava do próprio Deus. Olha que interessante, irmãos. A gente pode dizer, né? O nosso Deus realmente criou um super-herói, que maravilha. Mas um homem fraco, né? Um herói fraco, irmãos, porque se vendeu. Tudo aquilo que Deus recomendou que não fizesse, ele fez. E por isso, irmãos, ele sofreu a vergonha, o vexame, né? Nós sabemos a história triste de Sansão, de ter seus olhos arrancados, ser levado para o meio dos filisteus, como um triunfo sobre o campeão de Israel, envergonhando o nome de não só da nação de Israel, mas também o próprio nome de Deus. Mas vamos dar seguimento e ir aprendendo. Nós lemos o texto da lição. A leitura complementar está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 32. Eu vou deixar já aqui pronto para ler. E você, querido irmão, querida irmã, se não quiser ler, anote as referências bíblicas para depois você ler com calma, tranquilidade aí na sua casa. Mas o nosso texto áureo é Juízes 16, 20. É quando Dalila está ali com Sansão. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já não estava mais com ele. Ali ele perdeu a força porque ele quebrou o voto. Qual era o voto? De não raspar a cabeça. O último voto, irmãos. O primeiro era não beber bebida forte. O segundo voto, não tocar em cadáver. E o terceiro voto era jamais cortar os cabelos. E ele, irmãos, violou os 3 votos. Ele bebeu bebida forte, tocou no cadáver. Quando ele tocou no cadáver, seja humano, seja animal, foi no do leão que ele matou. O próprio animal que ele matou. Tocou no cadáver. Ele bebeu bebida forte, foi oferecida a ele, ele bebeu. E um nazireu, irmãos, ele não podia nenhuma dessas coisas. Ele não podia. Não podia, ele era separado para algo. Não podia, irmãos. Tanto que o nosso Senhor Jesus, ele era nazireu desde o ventre também. Então, meus amados, em Hebreus 11, 32, vai nos falar assim. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Os israelitas no período de Canaã aqui, como um dos juízes aqui está falando certamente, faltaria tempo para falar de Gideão, foi um grande líder, de Baraque, de Sansão, Jefté, que fez o voto do tolo, irmão, misericórdia, coisas impensáveis, né? Mas vamos à história por trás da história. Veja bem o que diz nosso estudo.
Que triste história. Faz lembrar de Saul, que também perdeu a presença de Deus. Sansão, moço, cujo nascimento foi fruto de um milagre, foi consagrado a Deus desde pequeno. Depois de moço, apesar de ter recebido um dom de ser separado por Deus para um propósito especial, se deixou levar pelos seus próprios interesses. O que contava era a sua vontade. Parece que não tinha a mínima noção de quem ele realmente era. Entregou seu segredo a Dalila e Deus se afastou dele. O mais trágico é que não percebeu a sua nova condição e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Sansão achava que podia ter os prazeres do mundo e ainda assim a aprovação de Deus e as bênçãos do céu. Isso não é verdade. Se somos do mundo, usufruímos os prazeres e sofremos as suas maldições. Se somos de Deus, responsabilizamos-nos pelos deveres, mas gozamos os seus direitos e privilégios, que são o seu legado para nós. Em sua ignorância, Sansão achou que tudo seria como antes, mas ao invés de livrar-se vitoriosamente de seus inimigos, foi zombado por eles. Veja, irmãos, a história. Você lê o livro de Juízes, a história de Sansão, foi isso tudo que aconteceu. Amados, o fato é que às vezes nós não damos importância para aquilo que Deus proporciona às nossas vidas. E às vezes nós olhamos para as campinas do mundo. As campinas do mundo são os prazeres. E nós somos pegos por aquilo que os nossos olhos veem e cobiçam. Porque a ideia que se tem de céu, de alegria, de gozo e paz, parece uma percepção muito pouca para alguns. Porque nós vivemos de momentos. Vivemos os momentos da vida aqui na terra. Então, esses momentos, eles têm nos atrapalhado diante de Deus. Assim como o próprio rei Davi, irmãos, ele, depois de tudo que Deus fez através dele, ele derrotou um gigante. Ele conseguiu, foi o único rei que conseguiu reunir todas as 12 tribos de Israel. Ele conseguiu governar as 12 tribos. Fez coisa assim, meu irmão, maravilhosa. Mas bastou algo que ele viu pelas suas vistas. E violou 2 mandamentos da lei. E quase, irmãos, quase pôs tudo a perder. Pelo quê? A vaidade do coração. Olhar para as campinas do mundo. Veja bem, o estudo, irmãos, ele nos ensina isso. Sansão, ele olhou para as campinas do mundo, ele cobiçou as coisas do mundo, ele não pensou no propósito pelo qual Deus o havia chamado desde o ventre. Ele não parou, irmãos, aquele momento ali, antes de beber bebida forte, antes de tocar no leão a qual ele havia matado. E depois de relatar os segredos de onde vinha a sua força. Primeiro que a força não vinha dos cabelos. O cabelo era um propósito desde o ventre, não podia cortar. Ele violou tudo aquilo que Deus deixou para ele desde o ventre, porque ele cobiçou as campinas do mundo. Ele olhou para as coisas do mundo, achou mais importante as coisas do mundo do que as coisas divinas. Ele fez como o irmão de Jacó, Esaú. Esaú chegou, irmão, cheio de fome. Jacó havia preparado uma lentilha, aquele prato cheiroso, maravilhoso. Ele não deu importância para a primogenitura, ele era o primeiro. E isso em Israel, irmãos, é uma coisa de suma importância, ser o primeiro, porque o primeiro herda todas as bênçãos do pai. Aí quando Esaú chega ali para Jacó, ele sente o cheiro, ele chegou com fome, né? Aquela expressão, tô morrendo de fome. Jacó, ele queria ser o primeiro, ele não foi o primeiro, ele nasceu em segundo.
Havia duas nações no ventre da mãe. E Jacó, irmãos, ele queria ser o primeiro, ele fez de tudo para ser o primeiro. Diz a Bíblia que ele fala assim: me vende a tua primogenitura, o direito de ser o primeiro. E Esaú, irmãos, desprezou o direito de ser o primeiro. O que me adianta ser o primeiro agora se eu estou com fome? Vai, fica com a minha primogenitura a troco dessa lentilha maravilhosa. Aí, olhou para as coisas do mundo, mais um que olhou e desprezou aquilo que era de suma importância. A primogenitura, ser o primeiro. Isso, na nação de Israel, a nação patriarcal, é de suma importância. O filho que nasce primeiro recebe todas as bênçãos, tanto espirituais como materiais. O pai israelita, ele tem um poder enorme sobre a vida de um filho. E o que ele fala se cumpre. Então, irmãos, olha, desprezar aquilo que Deus nos dá gera algo de muito catastrófico em nossas vidas. Eu vou lhes dizer algo. Sofre não só a própria pessoa, como quem está ao redor, quem convive com ela. Vejam, um exemplo, o pecado de Acã. Toda a sua casa foi morta. Porque ele olhou também para as campinas do mundo. Não era para pegar despojo nenhum após derrubarem as muralhas de Jericó. Deus não deixou. Não pegue despojos desta batalha, porque eles não foram escravizados pelo povo de Jericó. Despojo era quando era escravizado. Despojo era como se fosse uma indenização. Mas ali eles derrubaram as muralhas, não tinha que pegar nada. Israel estava rico, poderoso, era a nação rica, poderosa. Deus falou, não peguem nada. E Acã pega a capa babilônica, porque era bonita. O que aconteceu com Acã? Aí Israel começa a perder a batalha. Josué bota a mão na cabeça. Ai meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Me revela. Há pecado no meio de vós. Aí quando descobre Acã mostra o que fez. Pegou uma capinha babilônica, muito bonita. Mais uns ouros, mais algumas coisas. Qual o desfecho da história de Acã? Ser apedrejado ele e toda a sua casa, viu? Não só ele, não se põe em risco só a própria pessoa, mas quem convive consigo. Foi um grande erro que Acã cometeu. Vários exemplos, irmãos, que eu dei aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para não sermos zombados pelo inimigo. Então veja bem, o objetivo da nossa lição de hoje é identificar as fraquezas de Sansão, prevenir-se contra elas e permanecer fiel. Introdução. Sansão foi um dos juízes de Israel que tinha uma aliança com Deus. Na Bíblia, julgar é inseparável da noção de aliança. E aliança implica com direitos e deveres. Sansão tinha tudo para ser um sucesso absoluto. Pais piedosos, um povo que era de Deus, o dom sobrenatural, uma força incomparável, juventude e autoridade espiritual. Embora tenha julgado Israel 20 anos, seu fraco era o sexo oposto. Ele sofria de uma vulnerabilidade crônica com respeito à mulher. E pior ainda, seu fraco era mulher estrangeira, sendo levado pela concupiscência dos olhos, contaminou seu coração e pôs a perder um grande ministério. Pois é, irmãos, mulher estrangeira. Deus não havia permitido quando Israel atravessou o Jordão. Deus deu diretrizes a Josué para dar ordem ao povo de não fazer acordo com o inimigo, não se casarem com as mulheres daquele povo, nem darem seus filhos às mulheres daquele povo, porque aquele povo era um povo terrível, um povo que não adorava a Deus, um povo que era adorador de Baal, de vários outros deuses. Deus não queria que Israel se contaminasse, Deus queria a nação de Israel somente para Ele. Irmãos, entenda que Deus nos quer somente para Ele. Então, Deus ele colocou juízes justamente para essas coisas ali, para orientação. Mas Sansão, irmãos, fez tudo o que era contrário. Se deixou levar pela cobiça dos seus olhos. Como eu disse,
olhou para as campinas da vida. Irmão, às vezes nós olhamos para as campinas da vida. Ele era o filho de uma mulher, o filho da promessa de uma mulher estéril, que nós lemos, Juízes 13. Quando a esposa de Manoá não tinha mais esperança, veio a ela um anjo e lhe disse: conceberás e darás à luz a um filho. Que milagre! Ela agora estaria livre de sua vergonha, pois era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Israel não teria um líder para orientá-los e julgá-los da parte de Deus. Ele deveria ser diferente, separado, razão pela qual deveria ser nazireu, cuja raiz, nazir, significa consagrado ou dedicado. Segundo a orientação do próprio Deus na sua cabeça, não passaria navalha, isto é, o seu cabelo não deveria ser cortado. Sansão foi fruto de um sonho, de uma luta e de uma fé colocada em ação. Ele veio como uma arma secreta de Deus para envergonhar e afugentar o inimigo. Foi muito privilegiado e dele se esperava muito. Ele era linha de frente, único no seu tempo, porém suscetível ao pecado. Era impetuoso, tinha as virtudes e os defeitos de um artista cristão. Ele era impressionante. A ordem de Deus é que não se unisse com mulheres estrangeiras, nem tomasse bebida forte, conforme a consagração de Juízes 13:5 e 14:3. Então, irmãos, aqui foi o desfecho da vida de Sansão. Os erros que ele cometeu. Era jovem. Diz assim os Salmos da palavra de Deus: como purificará o jovem o seu caminho? Só tem uma maneira: observando a palavra e guardando-a em seu coração. Era jovem Sansão. Tinha que fazer história. Tinha que deixar um legado. A história que todos nós nos lembramos de Sansão é qual? Um homem forte que se deixou ser vencido pela sua vaidade. Todos conhecem bem a história de Sansão. Quando nós falamos de Sansão, há o grande homem de Deus, forte e poderoso, mas que caiu por causa de uma mulher. Se deixou, meu irmão, ser vencido pelas campinas da vida. Aquilo que ele olhava. As campinas é aquilo que a gente olha. É tão legal você estar andando e você olhar uma vegetação bonita, densa, e você deseja ter aquilo um dia. Você olha um campo bonito, maravilhoso, poxa, uma fazenda, um alqueire de terra, né? São as campinas que nós olhamos. E às vezes a gente deseja isso. E Sansão, ele olhou para as campinas erradas, as mulheres estrangeiras. Tomou bebida forte, tudo aquilo que ele que era consagrado, ele que era para afugentar o inimigo, ele fez tudo errado. Hoje, irmãos, nós vamos parar por aqui. O assunto ele é gostoso, é interessante. Na semana que vem nós vamos falar um homem de espírito aventureiro. Sansão brincou com o pecado e a conclusão. Que você, amado irmão, amada irmã, tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Que o Senhor te ajude e te fortaleça. Um beijão no coração, um ótimo dia e até o nosso próximo estudo. Fique na paz do Senhor Jesus.